Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus sobre todos nós. Salmo 82, a nossa leitura de hoje. Deus toma o seu lugar na congregação divina, no meio dos deuses, Ele julga. Até quando? Julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Glória a Deus. O Salmo 82 nos fala sobre o juízo de Deus sobre os juízes da terra. Uma das coisas mais terríveis que é consequência da iniquidade humana é quando os juízes, aqueles que estão em posição de julgar, eles se corrompem, eles deixam o seu coração inclinado para o pecado, um coração iníquo, contaminar a sua função de julgar em toda a terra, em todas as nações, há juízes, há tribunais. Isto é interessante porque Deus, Ele colocou no coração do homem, da sociedade, essa necessidade de que nós tenhamos pessoas que vão julgar as causas. Na antiga aliança, Deus estabeleceu leis e maneiras de julgar detalhes que poderiam ocorrer no meio do seu povo. Ou seja, os juízes, as autoridades, eles são provisões de Deus para que a iniquidade humana seja freada de alguma maneira. E aí, uma das piores coisas que pode ocorrer é quando estes juízes, quando as autoridades, quando os governantes se corrompem. Porque isso traz prejuízos para todos. Uma realidade que não só o Brasil enfrenta, mas a maioria das nações, uma inclinação terrível por parte dos que são juízes dos tribunais humanos de estarem agindo de maneira iníqua, corrompida. Mas Salmo 82 nos fala que Deus, Ele tem o seu lugar de soberania no meio da congregação e Ele julgará os juízes da terra. A Bíblia até fala que aqueles que ensinam a palavra de Deus, eles devem ter maior ainda cuidado, porque eles vão prestar contas. Ou seja, tanto os juízes dos governos, quanto aqueles que exercem autoridade espiritual, eles precisam cuidar de si, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Salmo 82 então nos mostra isso, que pelo menos algumas atitudes de corrupção no meio dos juízes da terra, ele diz aí de pessoas que favorecem os ímpios, versículo 2, até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios, pessoas que favorecem aqueles que são injustos, os ímpios aqui, aqueles que vivem na impiedade, leis para beneficiar pessoas que estão vivendo no pecado, na iniquidade. Nós não podemos concordar com isso. E nós que vivemos numa democracia, pelo menos parcial, em algum sentido, nós precisamos eleger e votar em pessoas que defendam leis justas. Esse pode ser um dos critérios mais importantes numa eleição como essa, que nós estamos diante dela. Nós não temos, talvez, candidatos que nos representem de maneira mais plena, mas nós temos que observar, e não só na hora da eleição, o que antecede a eleição, mas na história dessas pessoas, candidatos a presidente, a governador ou a deputados, se eles defendem causas justas, porque a iniquidade que está tentando, aqui os homens estão tentando institucionalizar, e ainda que alguns nós não concordemos com tudo,
nós somos a favor daquilo que está mais próximo da palavra de Deus. O texto também no versículo 5 nos fala que eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas e os fundamentos da terra vacilam. O texto está falando de juízes que estão julgando debaixo de uma cegueira espiritual. Eles não entendem mesmo, julgam debaixo dos seus próprios desejos. Os juízes da terra também no Salmo 82, no versículo de número 4, há uma palavra para eles, diz: socorram os fracos, os necessitados, tire das mãos dos ímpios. Quantas vezes os que estão no governo, que poderiam socorrer pessoas, que poderiam favorecer a sociedade, mas eles vivem apenas para eles mesmos, para enriquecer de maneira ilícita, e são indiferentes às causas dos pobres, são indiferentes aos que estão nas filas dos hospitais, são indiferentes ao sofrimento humano. Os milhões desviados que poderiam ter sido usados para socorrer a tantas pessoas e a instituições também, como vimos no dia de ontem, de maneira trágica no nosso país. Mas parece que essa realidade não é só do Brasil e não é só dessa geração. Você percebe o Salmo 82 falando contra isso. A tendência do poder corromper o homem é muito grande. Alguns acreditam que todo poder absoluto corrompe o caráter humano. E outros dizem que, na verdade, o poder vai revelar o caráter da pessoa. A pessoa, ela começa a mostrar a injustiça e a impiedade. Mas Deus está dizendo aqui o seguinte: Deus permite que hajam homens que vão nos representar com todas as limitações, com todas as dificuldades, mas o que Deus está dizendo aqui é que todos os seres humanos, inclusive os juízes, vão prestar contas diante dele. Isso deve gerar temor em quem tem alguma autoridade, mas isso é para gerar temor em todos nós, inclusive em nós que somos cristãos e somos convertidos a Jesus. Isso não nos isenta de estarmos sempre falando: Senhor, sonda-me, purifica-me, porque a Bíblia diz que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós cremos que diante do grande trono, que a Bíblia fala do juízo final para julgar e condenar, só os ímpios vão comparecer. Mas diante do tribunal de Cristo, todos vão comparecer, para poder prestar contas da sua vida e receber do Senhor os galardões correspondentes. E qual é a direção de Deus para nós diante da injustiça? Em primeiro lugar, nós precisamos fazer a nossa parte de socorrer os pobres, os órfãos, as viúvas. E seria melhor até a gente colocar os verdadeiros órfãos, os verdadeiros pobres e as verdadeiras viúvas, como o Novo Testamento nos mostra. Versículo 3 do Salmo 82. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os da mão dos ímpios. Essa palavra é uma exortação às autoridades, aos juízes, mas é um ensinamento a todos que são do Senhor e que têm o temor do Senhor. Devemos fazer a nossa parte. Nós não vamos salvar o planeta, nós não vamos resolver o problema de todas as pessoas, nós não vamos ser coniventes com pessoas que não querem trabalhar e querem ficar às custas de pessoas, mas nós não podemos fechar o coração para socorrer, para ter gestos de amor, de solidariedade, de empatia, de perceber que perto da gente tem pessoas que têm muito menos e que a gente pode compartilhar um pouco do que a gente tem. Nós precisamos ter esse coração como Jesus ensina do bom samaritano, senão vamos nos tornar como aquele levita e sacerdote que estão ocupados até com as coisas de Deus, mas indiferentes aos que estão feridos no caminho. Nessa semana tivemos algo lindo, final de semana passado, um retiro para moradores em condição de rua. Que coisa linda que Deus tem feito em alguns lugares do nosso país, e aqui na nossa cidade nós tivemos a alegria de participar e ver o que Deus está fazendo. Irmãos em Cristo de várias congregações reunindo, levando para um lugar esses homens e mulheres que estão na rua e dando a eles não só alimento, não só roupa, mas amor, afeto, oportunidade, incentivando-os a voltar para os seus lares. E isso é o que o Senhor espera de nós: abrigar o estrangeiro entre nós,
ajudar, inclusive a vinda hoje dos refugiados para o Brasil, de alguma forma, quem estiver mais perto, fazer algo para socorrê-los, porque Deus é juiz de toda a terra e Ele vê os nossos atos. Amado, os atos de justiça, lá em Apocalipse, são a veste que nós nos vestimos. As vestes de linho são os atos de justiça dos santos, e o que nós fazemos de justiça vai nos seguir. Nós precisamos socorrer os menos favorecidos. Em segundo lugar, nós precisamos orar e livrar aqueles que estão na mão dos ímpios. O texto fala aí, versículo 4, socorra os fracos, os necessitados, tirando das mãos dos ímpios. Nós devemos orar e nós devemos colaborar para que pessoas que estão debaixo da tirania, da violência, de todo tipo de exploração, nós devemos lutar em favor dessas causas, de livrar pessoas de níveis de exploração. Como igreja, o nosso papel não é tanto político, o nosso papel é profético e é sacerdotal. O papel da igreja, 1 Timóteo capítulo 2, é orar por todos que estão investidos de autoridade, é orar pela salvação de todos os homens. Então, ao mesmo tempo que a gente ajuda o pobre, nós intercedemos, oramos e também denunciamos aquilo que é injustiça e exploração contra os necessitados, que estão sendo explorados. A igreja precisa ser voz. Nós precisamos ser voz profética na nação, para denunciar o aborto, para denunciar, porque é assassinato, para denunciar a violência contra a mulher, a denunciar qualquer nível de violência, denunciar todo tipo de exploração, inclusive financeira. Creio que Deus vai levantar alguns que são do Senhor para estarem militando na esfera política, uma esfera diferenciada, que o reino de Deus, ele precisa se manifestar em todas as esferas, mas como igreja local, como a igreja, corpo de Cristo, família local, nós entendemos que o nosso papel direto não é político, é profético e sacerdotal, mas alguns entre nós devem estar lá para ser sal e luz nessa terra. E em terceiro lugar, o que nós devemos fazer diante desta impiedade e diante da injustiça praticada pelos juízes corrompidos, nós devemos aprender a aguardar o juízo de Deus no tempo oportuno. Deus julgará toda a terra, e é isso que o texto diz, o versículo 6 ao 8, diz, Salmo 82, 6, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais. Como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Esse é o clamor de Asaf diante de governos ímpios, de governos injustos. Ele diz, Senhor, o Senhor vai julgar toda a terra. Nós precisamos, amado, orar, abençoar, mas não ser contaminados com ira, com ódio, com amargura, mas saber esperar o dia do juízo de Deus. Não é desejar a vingança, mas é desejar a volta de Jesus, o reino de Deus, e ser por isso consolados. Senão nós vamos nos tornando pessoas desacreditadas de que nós podemos fazer algo de bom, enquanto o juízo pleno ainda não chegou. Enquanto estivermos na terra, vamos ter que lidar com essa impiedade social, impiedade das autoridades, mas o nosso papel é orar, é aguardar o dia da vinda do Senhor, como lá em Pedro diz que Deus ainda não julgou a terra, porque Ele é longânimo, e Ele quer que todos se arrependam. Lidar com a injustiça institucional, governamental, não deve nos contaminar, nos irar o tempo todo, ainda que em alguns momentos a gente deva se irar realmente. A Bíblia fala, mas irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não perca a esperança, que ainda que o Brasil e nações estejam debaixo de tanta iniquidade, através dos governos e juízes e magistrados,
A graça de Deus está fluindo no meio das nações, há mover de Deus no meio de povos. Deus tem alcançado pessoas, Deus tem usado a igreja dele para salgar e iluminar em vários lugares da terra. Há homens e mulheres de Deus espalhados na nação. Nós precisamos saber que há remanescentes, há 7.000 que não se dobraram diante de Baal, há pessoas honestas fazendo bem em muitos lugares, e inclusive alguns que ainda não são do Senhor, mas que buscam viver de maneira correta e manifestar a justiça dentro do entendimento que eles têm. Então nós precisamos aguardar o juízo de Deus, porque ele não tarda. Desde o dilúvio até os nossos dias e até a volta do Senhor Jesus, existe uma graça de misericórdia sobre a terra, por isso que a terra ainda não foi destruída, mas a terra será destruída. E é interessante, não vou me omitir de comentar rapidamente, já concluindo, 2 vezes aparece a palavra deuses. Há todo um debate teológico, porque que Deus aqui se refere a alguns homens como deuses. E Jesus cita isso em João capítulo 10, vós sois deuses. E na verdade a ideia que dá é que pessoas que são colocadas nesses lugares, eles podem chegar a um momento que eles acham que eles são como um Deus, eles são como alguém que tem um poder muito grande. Realmente eles têm, mas a Bíblia diz que nenhum poder teria se não fosse dado pelo Senhor. Pilatos falou isso para Jesus, falou, eu poderia te livrar, você não vai fazer nada. Ele falou, Jesus olha para ele e diz, nenhum poder você teria se do alto não fosse dado. Nós confiamos então que as autoridades, os magistrados, são permissões de Deus. Não significa que é a vontade perfeita de Deus. Por isso, quem quer que ganhe uma eleição, nós vamos orar e interceder por eles. E 1 Timóteo 2 diz que quando nós oramos pelas autoridades, nós temos uma paz de Deus sobre nós, mesmo que essas autoridades continuem corruptas. A paz que nós temos é a paz do reino que está dentro de nós. A paz que nós temos é a certeza que o juízo final virá, e só Deus é capaz de julgar de maneira absoluta e perfeita, porque todos nós temos no coração uma inclinação às vezes a julgar uns aos outros, julgar as pessoas, julgar a vida alheia, mas nós precisamos aguardar esse juízo do Senhor. Vós que acham que são deuses, talvez possa ser uma interpretação, versículo 6, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, nesse sentido também somos filhos de Deus, mas vocês morrerão como simples mortais. O que Deus está dizendo aqui? Que toda a terra vai comparecer diante dele, e ele vai julgar, porque a ele pertence todas as nações. Que a nossa oração nesta manhã seja pela misericórdia de Deus, sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para que a gente viva de maneira plena, no nível de justiça que nós conseguimos enxergar, porque todos nós somos limitados, mas que nós possamos confiar no justo juiz, que julgará toda a terra. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor é justo, santo, porque o Senhor julga com equidade, com perfeição absoluta. Nós oramos nessa manhã, para que diante do Salmo 82, o nosso coração cresça em temor, cresça em paciência, cresça em dependência da tua paz e não da paz que o mundo pode dar. Sim, Jesus, o Senhor declarou, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Nós queremos orar pelas autoridades do Brasil, por esse ano de eleição, que o temor do Senhor cresça, a começar na igreja, nos pastores, líderes, teus filhos e filhas, que o temor do Senhor cresça em nós, porque começa o juízo pela casa de Deus. Nos dê temor para viver uma vida íntegra, justa, na obediência da tua palavra, nos compromissos com a sociedade, nos impostos, naquilo que nós precisamos ser fiéis, que nós não sejamos hipócritas, julgando os juízes da nossa nação, mas como igreja, pecando, ó Deus, e disfarçando isso com práticas espirituais ou religiosas. Pai, livra-nos do mal, traz arrependimento, porque assim como o juízo começa em tua casa, o arrependimento que sara uma terra vem do teu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor promete, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa nação a partir da igreja, traz mais temor sobre os que estão em cargos
cargos públicos, sobre os que estão concorrendo para essas eleições. Traz temor a cada um ao votar, que nós não venhamos a votar por preferências pessoais ou por, muitas vezes, ó Deus, alguns tipos de benefícios próprios. Pai, que nós possamos realmente buscar a justiça do céu sobre a terra, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as coisas que nós precisamos de básica para a vida, o Senhor acrescentará. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.